doutrina espírita, temos dito aqui, com frequência, destaca-se entre as diversas concepções filosóficas e religiosas por dar fundamental importância à fé raciocinada. Ao estudarmos a vida e os ensinamentos de Jesus, nós damos preferência às interpretações contidas na obra Evangelho segundo o Espiritismo, porque ali nós encontramos as explicações que não se limitam ao sentido literal da narrativa, mas buscam aprofundar o sentido de uma maneira condizente com a lógica e o bom senso. Esse talvez seja o caso da citação de Jesus, do Mestre, quando ele fala a respeito da porta estreita e da porta larga. O horizonte que se descortina diante do estudioso, a partir da colocação da alma no cenário com a ideia central da reencarnação, faz com que se possa ir além da conclusão convencional de que a porta larga é da perdição e a porta estreita é a da salvação da alma. A inexistência do inferno, do paraíso, desperta no ser humano a curiosidade de então saber como é esta vida no além e como ela pode ser diferente para aqueles que praticaram o bem aqui na Terra e para aqueles que praticaram o mal. Esse é o nosso assunto central de hoje do nosso Diálogo Espírita. Amigos do Diálogo Espírita, se nós perguntarmos para uma pessoa, fora do contexto que nós estamos tratando aqui, se ela prefere uma porta estreita por uma porta larga, provavelmente ela vai optar pela porta larga, sem ter o risco de se enroscar. Dando, porém, uma coloração filosófica a essa escolha, diríamos que deveríamos, pelo menos, escolher a porta estreita. A porta estreita é a saída do erro e a entrada na renovação. A larga, a entrada na ilusão e a saída para o reajuste. Se eu não me engano, essa frase pertence ao escritor paulista, espírita, Richard Simonetti. Será que nós podemos, desde já, colocar a porta estreita como simbolizando os sacrifícios impostos à conquista dos valores de melhor qualidade, aqueles ligados à espiritualidade, e a larga como as ilusões da vida material? É disso que nós vamos falar hoje. Aqui eu estou na companhia da Rose e do Joilson. Então fica para vocês nessa primeira intervenção se vale a pena adentrar pela porta estreita, se sujeitar aos determinados sacrifícios, disciplinas, etc, etc. Eu sei que vocês vão falar sobre isso, do presente, abrir mão de certos confortos, de certas regalias, de certos gozos materiais, para uma espécie de um investimento para o futuro. O que vocês me dizem? Vou deixar o militar começar. Disciplina. A disciplina, principalmente nas questões, vamos chamar assim, espirituais, ela deve ser aplicada. Agora, nós também temos que ter o cuidado, porque algumas pessoas vão dizer assim, poxa, mas então o espírito ele não vive, né? O espírito não aproveita nada, o espírito então acredita, que tem muitas pessoas que falam isso, né? O espírito acredita que ele tem que sofrer para evoluir, né? Não necessariamente que tenha que sofrer, mas que é um caminho rápido para a sua evolução a partir do momento que sacrifica, vamos colocar assim, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, né? E por aí afora. Esse é o sacrifício que nós temos que fazer. Agora, é fácil realizar isso? Nós sabemos que desde o início dos tempos não é. Está lá o Antigo Testamento já falando disso, aí vem os gregos lá com os 12 trabalhos de Hércules também falando da mesma coisa, e até hoje nós estamos falando da mesma coisa. E nós vemos que a humanidade ainda parece que continua do mesmo jeito. Agora, que o Cristo estava certo quando ele falou que é por meio da porta estreita, por meio destes sacrifícios,
que nós vamos conseguir evoluir, digamos assim, com mais velocidade, isso é fato. Rose. Não sou militar, mas a doutrina espírita nos ensina que as nossas opções, elas têm que ser feitas a longo prazo. O que é opção a longo prazo? É considerando as questões espirituais. Sabemos da imortalidade da alma e não podemos nos portar de uma maneira divergente com esse conhecimento. Portanto, ante a realização imediata dos nossos desejos e a aplicação da nossa vontade na escolha consciente das opções que beneficiem o conjunto, que protejam a família, a comunidade, a sociedade, antes da realização daquilo, muitas vezes, que mais desejamos, nós não temos opção, considerando a questão espiritual. A realização de longo prazo se impõe. Portanto, vencer o egoísmo e batalhar pelas soluções que contemplem as necessidades alheias, no meu entendimento, né, é disciplinar-se, optar pela porta estreita, renunciando ao desejo, ao prazer imediato, até mesmo em benefício da conquista espiritual futura, mas, independentemente disso, beneficiando a segurança e o bem-estar daqueles que nos rodeiam. Não há sequer escolha possível se nós temos conhecimento das consequências espirituais envolvidas. No entender de vocês, a porta estreita realmente pode simbolizar as vantagens, as ilusões da vida material, e a porta larga abre caminho para a espiritualidade? Ao contrário. Eu entendo o que você quis dizer. A porta larga significa, né, a opção pelas ilusões da vida material, a satisfação do desejo imediato, de prazer, satisfação, que todos nós temos. E a porta estreita, a opção pela renúncia transitória a algumas alegrias adiáveis e a busca de um equilíbrio espiritual que transcende a realização dos desejos imediatos. Tanto que se nós formos buscar dentro da literatura espírita, evangélica de forma geral, nós vamos encontrar lá, primeiro, uma frase do Cristo que ele já estava citando um profeta muito antes dele, quando ele fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais virá por acréscimo. E depois tem uma outra frase de Paulo que ele fala... Como é que é? Fugiu agora? Deixa eu tentar lembrar aqui. Olha, Paulo tem algumas frases fantásticas, né? Mas não tem ideia de qual seja essa. Não é a caridade? Não, me fugiu. A hora que eu lembrar, eu falo. Fica à vontade. A hora que eu lembrar, eu falo. Tá na ponta da língua. Importante, eu acho, na opção do Paulo de Tarso, você lembrou muito bem da figura dele, ele foi uma pessoa profundamente disciplinada, né? Ele buscava, desde o início, na sua vida de rabino, não a satisfação pessoal, o que ele acreditava ser a realização do desejo divino. E depois, quando conheceu realmente a importância da missão do Cristo, reconheceu nele o Messias, ele se impôs disciplinas ainda mais duras, né? Renunciando ao homem velho e construindo o homem novo, aquele afinizado com o que ele sabia ser ou o que ele acreditava ser a vontade divina, em todos os momentos da vida. Foi muito importante essa opção. E a figura de Paulo, se nós lembrarmos também, é muito interessante, porque ele era um doutor da lei, cheio de orgulho, cheio do saber, né? E ele teve que abrir mão de tudo isso. Esse, acho que foi o verdadeiro sacrifício que ele fez para poder aceitar depois os ensinamentos do Cristo e divulgar, quando as pessoas ainda nem acreditavam mais nele, nas coisas que ele falava, porque ele era um perseguidor dos cristãos. E ele, então, renunciou tudo para poder. Então, esse foi o verdadeiro sacrifício que ele fez. Da vaidade, do orgulho, do egoísmo, né? Da realização material, até da forma de sobrevivência, né? Porque ele vivia na sua condição de doutor da lei. Agora eu gostaria de voltar àquela frase que eu coloquei no início, do Richard Simonetti, então repete a frase. Companheiro nosso, sim, claro. Quando nós vamos dividi-la, né, ao meio. A porta estreita, Rose, é a saída do erro e entrada na renovação. Dá para acrescentar, além daquilo que vocês já colocaram, alguma coisa nessa afirmação dele? Alguma coisa a ser questionada em cima disso? Porque
impressionante, né, essa afirmação. Ela é muito profunda. O que significa, não é? Saída do erro e entrada na renovação. Enquanto nós estamos olhando, visualizando apenas a vida material, uma única existência, é claro que nós aspiramos, né, à realização, ao sucesso, de acordo com os valores da vida material. Mas no momento em que nós sabemos que temos múltiplas existências progressivas e que a conquista da harmonia, da felicidade, da saúde depende do nosso equilíbrio espiritual, a porta estreita assume um significado mais compreensível, mais amplo, porque trata da saída das nossas concepções egoísticas, né, da busca do bem, mas da busca do bem apenas para nós. E a troca pela busca do bem, mas a busca do bem para todos, servindo à sociedade em que nós nos integramos. Então, essa busca da renovação para que sirvamos realmente, sejamos úteis ao mundo em que Deus nos colocou, nas circunstâncias que Ele dispôs para nós, significa a opção por ideais de renovação, ideais que nos levam a tentar, na medida do possível, vivendo em harmonia conosco, com os nossos valores, com alegria, com plenitude, mas renunciar ao desejo do prazer imediato em benefício daqueles que nos rodeiam. Muitas vezes isso é possível sem maiores sacrifícios, isso é ótimo, mas às vezes é necessário a renúncia um pouquinho maior para que os outros também tenham o seu a sua justa proteção, o seu justo acesso aos bens da vida, quando partilhamos o pouco que por acaso tenhamos. Então, sair do erro e entrar na renovação, no meu entendimento, é nos afinizarmos, vivermos de acordo com os ideais de espiritualização, de generosidade, de partilha, de alegria repartida, de proteção aos que nos rodeiam, aqueles que Deus pôs no nosso caminho. E é também uma tomada de consciência, né, Rose? Sair do erro é a pessoa assim, ela identificar o erro em si, se reconhecer que está e resolver então seguir um caminho diferente. Como fez Paulo de Tarso, Como fez Paulo de Tarso. E tem uma coisa, e tem mais uma coisa aí que a gente não pode deixar de escapar, que ele não coloca, ao contrário do que muitas vezes se interpreta por aí, se fala, né? O erro não necessariamente, e nesse caso fica bem claro isso, não leva a castigo. Ele fala em renovação, porque o aprendizado, o progresso, você faz com as quedas, né? Você cai, levanta e aprende onde está o buraco e na próxima vez você vai evitar de ir por aquele caminho. Então funciona mais ou menos assim. Então não é necessário, pelo fato do indivíduo ter errado, de ter sofrido uma queda moral, evidentemente, nós estamos falando em termos do corpo físico, de queda física, mas moralmente falando, ele conduz a essa renovação, ou seja, faz com que a pessoa reflita, veja onde errou, por que errou e como é que ela pode fazer para evitar esses erros consequentes. Agora, é evidente que nesse processo todo, ela vai experimentar a consequência daqueles erros. E provavelmente não serão dos mais positivos, não será algo muito agradável. Ela vai ter que se defrontar, como você falou ali, com a sua própria consciência. Né? Às vezes nem é questão de erro, né? A porta estreita, na visão, né, do mundo, tem que ser uma opção pela vivência de acordo com os valores espirituais. Às vezes você não chegou a renunciar a esses valores espirituais, mas no momento em que você tem que renunciar ao desejo imediato e optar pela vivência espiritual, já está fazendo um certo sacrifício, né? Aceitando uma disciplina que, no fundo, muitas vezes nós não desejaríamos, mas que é necessária para a harmonia do conjunto. Agora, vamos ver a segunda parte, né? Nós vimos Tem segunda parte? Tem a porta larga. Com Joelson, né? A porta larga agora, né? A porta das facilidades. Então, nos diz o Simonetti que a porta larga é a entrada na ilusão e saída para o reajuste. Então, entrada na ilusão. Com certeza, se nós optarmos por essa porta, que é a entrada na ilusão, ela é muito mais fácil de seguir. Né? Porque as facilidades na vida hoje estão aí abertas, escancaradas para quem quiser. Né? Agora, outro dia, eu recebi um vídeo de uma explicação do Haroldo Dutra Dias
a respeito daquele livro O Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, se questionando se realmente somos a pátria do Evangelho, se somos o coração do mundo. Não é coração do mundo sim, mas a pátria do Evangelho, com tantas coisas que nós vemos nesse país, será que realmente somos? E ele nos traz a situação desse livro que diz que quando foi, digamos assim, elaborado o Brasil e que Jesus resolveu, né, fazer com que esse país fosse habitado, ele falou assim, ó, em outras palavras, traga tudo que não presta e coloca aqui. Ah, que horror! Diz que ele puxou tudo que de pior existia na humanidade e trouxe para cá. Nossa! Palavras do Haroldo em relação... E ele é um estudioso profundo, né, da doutrina espírita. Né? Ou seja, tudo que não presta, né, vamos colocar assim, né, as pessoas ruins, todos nós, inclusive, já andamos por essa porta larga. Está aí a explicação também, o porquê de estarmos na condição que nós estamos. Então, todos nós já passamos por essa porta larga. Já experimentamos de tudo nessa vida, nessa existência, nessa vida. Agora, o que nós precisamos... Mas é um país generoso, de gente trabalhadora também, né? Também, mas agora o que nós precisamos é o quê? Tomar essa consciência e começarmos a caminhar pela porta estreita. Porque é muito fácil os prazeres da vida e nós nos entregarmos a eles. Sair da ilusão para entrar no reajuste. Eu não sei até que ponto a gente pode também assumir esse papel tão triste, tão quase depressivo, de que nós somos os culpados pelos males do mundo inteiro. Eu acho um pouco de exagero. Não é do mundo inteiro, né? Mas não, você disse que ele afirmou que tudo que não prestava de todas as partes ia parar. Seria um grau de encarnado. Uma figura de linguagem. Pois é. Tem que dar um desconto nas interpretações. E nós temos que lembrar também que já se passaram mais de 500 anos. Né? Eu adoro o povo brasileiro, né? Não posso falar. Acho um povo generoso, a gente tem problemas, mazelas graves, e que passa pela índole do povo brasileiro, que tem virtudes e tem deficiências. Como qualquer país, qualquer povo do mundo tem. Né? Talvez aqui seja mais grave, não vamos entrar nessas discussões sociológicas, até porque nosso tempo já está esgotado. Talvez numa próxima oportunidade. Mas uma coisa é fato, nós temos que enfrentar a nossa realidade, estamos aqui e agora e temos que dar conta dos problemas que estão aí, porque nós provavelmente ajudamos a fomentá-los, né? Mas também não precisamos entrar em desespero e agora nos subestimar de tal maneira que a gente fica inerte, achando que somos os grandes pecadores do mundo, e aí fica um pouco difícil. Somos bons, em processo de aperfeiçoamento, sob a proteção de Jesus, destinados à perfeição. O problema é quanto tempo vai levar para chegarmos lá. É verdade. Então, meus amigos, nosso tema livre de hoje fica por aqui. Nós temos aí ainda o Espiritismo Responde as Razões dos Fatos na sequência. Até mais. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, no quadro Espiritismo Responde, estamos com a seguinte questão. Às vezes, quando estou dormindo, eu sei que estou sonhando. Consigo manipular o sonho e fazer o que eu quiser. Até digo para mim mesma que isso é um sonho.
Algumas situações são tão reais que acordo assustada. Por que isso acontece? Tem algum significado? Eu vou começar respondendo de trás para frente. Significado no sentido popular dos significados dos sonhos? Nenhum. Isso não tem significado nenhum. Tem um significado sim, só que é algo um pouco mais profundo. Agora, por que isso acontece? Nós temos que lembrar que nós somos um ser espiritual. Esse ser espiritual é revestido de um corpo perispiritual, que nós chamamos de perispírito, e temos um corpo físico. Então, todas as noites, quando nós vamos dormir, ocorre um afrouxamento, vamos assim dizer, desses laços perispirituais, que é do perispírito, em relação ao corpo físico. E nós adentramos ao plano espiritual. No caso específico aqui a respeito dos sonhos, quando você diz que consegue manipular o sonho, consegue controlar os sonhos, alguns estudiosos chamam este tipo de sonho de sonho lúcido. O sonho lúcido você consegue manipular, você sabe que você está sonhando, você trabalha dentro do sonho, só que eu diria assim que é mais uma fantasia um tanto quanto consciente. Porém, quando você, a partir do momento que você tem um sonho lúcido, que você sabe que está sonhando, e então você faz uma pergunta um pouco mais, digamos assim, interessante. Para que eu estou tendo esse tipo de sonho? Aí você passa a ter, então, o que nós chamamos de emancipação da alma, ou conhecido popularmente como projeção astral. E aí, neste sentido, você pode, então, realizar coisas do outro lado, vamos dizer assim, no plano espiritual, que muitas pessoas não fazem ideia do que são capazes. O espírito, se eu não me engano, é o espírito Camilo, numa obra do Raul Teixeira, que ele fala que muitas pessoas que treinam para auxiliar a espiritualidade conseguem esse tipo de projeção astral consciente e são úteis à equipe espiritual do outro lado. Muitas vezes são levadas a regiões umbralinas juntamente com equipes socorristas para resgatar espíritos que estão passando por dificuldades e que já estão no momento de serem socorridos. Agora, por que eles utilizam a nós, seres encarnados, para esta atividade? Eles nos utilizam por conta do nosso ectoplasma, por conta que ainda estamos ligados na matéria, estamos ligados à parte, vamos dizer assim, animalizada, e o nosso ectoplasma favorece muito os trabalhos da equipe espiritual no outro lado da vida. Então, a espiritualidade nos alerta, fala que nós devemos sim até exercitarmos para sermos úteis junto às equipes espirituais do outro lado. E nós fazemos esse tipo de projeção todas as noites quando nós vamos dormir. O detalhe é que nós não lembramos do que nós fazemos. E algumas pessoas têm essa capacidade de estar consciente fora do corpo físico, do outro lado, como você tem. Então, o que é interessante é você se questionar quando estiver lá do outro lado, para que você está ali. Às vezes você pode até ter o contato com pessoas que já desencarnaram, parentes, amigos, conhecidos, conversar com eles, ter o contato com o mais aproximado, com o seu mentor espiritual, conhecê-lo, conversar com ele, receber orientações, ensinamentos. Quantas pessoas que já relataram esse tipo de habilidade, vamos assim dizer, e vão até aprender, estudar do outro lado da existência. Então, este é o significado mais profundo a respeito desta, vamos chamar assim, habilidade que algumas pessoas têm. Agora, significado, como a gente costuma ver nas revistas e nos livros sobre sonhos, nada a ver com aquilo. Tá? Continue mandando as suas questões, as suas perguntas, e nós responderemos nos programas seguintes. Muito obrigado. Eu prometi e hoje vou falar um pouco mais sobre o egoísmo
especificamente o egoísmo religioso. Nós não estamos, evidentemente, aqui apontando o dedo na direção de ninguém, apenas discordando de determinadas atitudes. Essa história de que só a minha religião é boa, ela é a melhor, só ela salva, ou de que Deus está presente só na minha religião, é o mais poderoso, só Ele aprova as coisas que nós fazemos, a minha religião pratica. Desculpe, mas isso, antes de mais nada, é faltar com a verdade. E, em segundo lugar, é um desrespeito para com todas as demais crenças e pessoas que as professam. Os espíritos benfeitores lecionaram que a melhor religião é aquela que faz mais homens de bem. Então, nós devemos nos espelhar nesse critério de autoavaliação, lembrando aqui que o homem de bem é aquele que desenvolve as suas capacidades morais e intelectuais. Estamos falando de pessoas que exercem o seu livre-arbítrio, que pensam por si mesmas, que agem por si mesmas, racionalmente, sem o cabresto de lideranças tão ou mais imperfeitas como aquelas pessoas que eles tentam orientar e que seriam os cegos guiando os cegos, segundo as palavras do Cristo. Vencedores do paganismo, diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Os cristãos de perseguidos que eram, fizeram-se perseguidores. A ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. É fato constante que as guerras da religião foram as mais cruéis. Mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Portanto, usemos de honestidade intelectual e da virtude da humildade para admitir que nós não somos maiores nem melhores do que ninguém. Nenhuma religião tem o direito de menosprezar as demais, de intoxicar a mente e o coração das pessoas, obrigando a ler ou deixar de ler este ou aquele livro, ou de frequentar ou deixar de frequentar este ou aquele lugar. O líder religioso não é dono de ninguém, não governa o destino de ninguém e não pode se investir de uma autoridade que ele não possui, porque Deus é Pai de todas as criaturas, independentemente das crenças que professem, ou até na ausência delas. Cada indivíduo só tem que prestar contas a Deus e à sua própria consciência. Se não for assim, melhor que uma religião autoritária e fanática é religião nenhuma, desde que se preserve o respeito à liberdade individual. Diálogo Espírita desta semana fica por aqui. Até a próxima. Muita paz a todos. A editora Espírita ou Clarim é uma das mais antigas e respeitadas do país. Um de seus últimos lançamentos é Ultrassom da Alma, Roteiro para a Renovação, de José Luiz Condota. Perguntas e casos reais da vivência psiquiátrica, escavando as angústias mais profundas do espírito detentor dos sentimentos. Pedidos para oclarim@oclarim.com.br, telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita em Curitiba, adpr@adpr.org.br e telefone 41 3278 0961.